Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Me desculpem pelo atraso, eu tava sem luz, eu tava ficando meio desesperada e meu telefone tava sem bateria. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Mas, alhamdulillah, deu certo. A luz voltou, alhamdulillah, graças a Deus, graças a Deus. Acabou de voltar. Então, vamos, inshallah, vamos começar a nossa aula hoje. Peço desculpa novamente pelo atraso. A gente tinha falado na aula passada sobre os direitos que o Islã ele dá para as pessoas. Quais são esses direitos? Além daqueles pontos que a gente tinha comentado nas outras aulas, aqueles 4, 5 pontos, o Islã, por ser uma religião que é uma maneira de vida, um modo de vida, ele dá direito às pessoas, direitos que foram concedidos para nós, como seres humanos. O Islã dá esses direitos há muitos anos atrás. Ele deu esse direito para o ser humano antes mesmo de ser estabelecido que o ser humano tem direitos e que são que esses direitos são uma garantia para nós, né? Falando dos direitos humanos. Então, o Islã dá esse direito para nós há muito mais tempo, muito antes mesmo do ser humano entender que existem regras, que existem direitos, que as coisas devem ser separadas, né? Que existem limites. Então, o Islã dá esse direito para as pessoas há muito tempo. Vocês conseguiram abrir o arquivo que eu mandei para vocês? A aula? Tá dando para abrir. Assalamu alaikum. Então. Alaikum Sim. salam. Então tá ótimo. Ahora sí, o outro link que tu mandou não abri, não sei de que se trata. É o que a gente vai falar agora. Espera um pouquinho que eu vou abrir aqui, tá abrindo aqui minha aula 13, deixa eu pegar a aula. Tá abrindo aqui minha aula 12, deixa eu pegar a aula 13. Eu não abri que eu estava estudando para outra prova. Não, pode ficar tranquila. Pode ficar bem tranquila. Salam aleikum, professora. Aula 13 está abrindo, sim. Muito obrigada. Tá ótimo. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Então, pronto. A gente tinha estudado na aula anterior sobre esses direitos que o Islã preserva, né? Que são direitos preservados pelo Islã, que às vezes as pessoas entendem que no Islã a gente só tem deveres. Né? Muita gente fala, mas não pode comer carne de porco, porque a mulher tem que usar lenço, não sei o que, são só deveres. Mas o Islã nos garante muitos direitos, que foram garantidos para o ser humano pela parte civil, né, que foram direitos civis garantidos para o ser humano há pouco tempo. Então, dentre esses direitos, além do que a gente já tinha estudado, o direito à moradia, o direito à saúde mental, os que a gente já tinha estudado na aula passada, o Islã preserva os direitos dos fracos. Entre eles, quais são esses direitos? Então, a preservação dos direitos dos fracos e dos incapazes. Sobre isso, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: Deus não santifica, purifica uma nação onde o mais fraco não consegue restituir seus direitos do mais forte, sem que ele tenha medo. Um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab bin Sa'ad, relata que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o socorro e o sustento de Deus chega a vós por conta dos fracos que existem entre vocês. Então, aquelas pessoas que são fracas entre vocês, que são não fracas de fé, mas aquelas pessoas que têm alguma fraqueza, o sustento para nós vem por causa deles. E Abu Huraira relata que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o fornecedor de sustento à viúva e ao necessitado é como quem se esforça pela causa de Deus, ou o orador orando durante a noite, ou o jejuador. Sobre esse direito dos fracos e dos incapazes, eu pesquisei, eu achei isso muito interessante, porque o Islã dá esse direito para as pessoas, né, das pessoas que são fracas e são incapazes, aquelas pessoas que têm alguma dificuldade e tal. E eu fui procurar aonde que isso entrava, quando que isso começou a ser percebido nas leis do Brasil. Então, eu peguei um contexto para vocês, foi o que eu falei no link. Esse texto eu tirei do link. A gente vai estudar um pouco ele, porque é muito interessante como que
essas pessoas que são fracas e que têm alguma deficiência, elas foram percebidas como seres humanos perante a sociedade. Eu até tenho um livro, eu não tenho aqui, não está aqui comigo agora, mas que fala sobre como que, na verdade é de uma autora, a mesma autora que fez, que escreveu um livro sobre a tragédia da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, e ela fala sobre um manicômio, a história, como que foi que surgiu a história do manicômio e como ele foi sendo desenvolvido no Brasil, sabe? É um livro muito interessante e, assim, as pessoas com deficiência, né, que tem alguma deficiência, que falta alguma coisa nelas, elas eram muito confundidas como completamente retiradas da sociedade. Então, isso foi mudando e foi mudando muito aos poucos. E é algo que o Islã deu direito para essas pessoas, né? Então, primeiramente, para compreendermos sobre esses direitos, é importante entendermos as suas origens e como as pessoas com deficiência foram tratadas ao longo do tempo no país. Durante o período colonial, houve a total exclusão e segregação social das pessoas com deficiência. E isso a gente vê até, não que há pouco tempo, né? Mas que as pessoas com deficiência, ou as pessoas que têm né, as pessoas, enfim, as pessoas com deficiência, elas foram entendidas como seres humanos e começaram a fazer parte da sociedade realmente agora, né? Elas eram confinadas em suas próprias famílias ou eram abrigadas em santas casas ou em prisões, já que as deficiências eram tratadas com discriminação, preconceito e rejeição pela sociedade. Isso começou a mudar a partir do século XIX, do século XVIII, com a vinda da corte portuguesa ao Brasil, quando medidas de acolhimento e não apenas de exclusão se iniciaram por parte do poder público. Então, a gente está vendo que o Islã, há 1.400 anos atrás, né, já dava às pessoas esse direito e mais, e falava que Deus só nos dá o sustento por causa dessas pessoas. Que Deus só tem misericórdia com a gente por causa dessas pessoas que têm algum problema, que são PCD, né? Que são pessoas que têm alguma deficiência. E o Islã inclui essas pessoas na nossa fé, até dentro da nossa fé, né? Nesse sentido, em 1841, é publicado um decreto número 82, olha só, gente, 1841. Então, há quase 200 anos. É publicado o decreto número 82, fundando o primeiro hospital destinado para o tratamento de alienados. Então, além das pessoas serem discriminadas em casa, delas serem segregadas pela família, né, foi criado, então, um local onde eles podiam depositar as pessoas. Essas pessoas eram consideradas inválidas ou loucas, denominado de Hospício Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Aí começa o pesadelo, eu acho. Aí começa a maior parte de discriminação que as pessoas com deficiência começaram a sofrer, porque elas, além de elas serem privadas do convívio familiar, elas eram colocadas lá e, às vezes, nesse livro que eu falei para vocês, eu vou deixar lá, eu mando a foto para vocês ainda hoje, assim que eu achar, fala que não eram só pessoas que tinham alguma deficiência física, mas eram pessoas que tinham depressão, eram mulheres que eram separadas, eram crianças que eram rebeldes. Essas pessoas eram consideradas como loucas, eram alienadas e colocadas para fora da sociedade. Isso também porque a deficiência intelectual era considerada uma forma de loucura, passando a ser tratada em hospícios. Mais tarde, em 1854 e em 1856, foram fundados o Imperial Instituto dos Meninos Cegos e o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, voltados para a educação de deficientes visuais e auditivos no país. Talvez essas escolas elas recebessem as pessoas e entendessem que aquilo ali não era a deficiência delas, né? A de ser cego, de ser surdo e mudo, elas eram capazes de desenvolver outras habilidades. Esses institutos eram voltados para a educação de deficientes visuais e auditivos no país. As ações do Estado brasileiro em relação às pessoas com deficiência continuaram a se basear em tratamentos assistencialistas,
por um longo período de tempo, ou seja, não eram capacitistas, né? Elas eram só assistencialistas, elas não capacitavam as pessoas. Elas só... alguém levantou a mão? Elas só, elas só prestavam assistência a essas pessoas. Contudo, esses tratamentos não se mostravam efetivos para combater de fato a discriminação. Como resultado, as pessoas com deficiência no Brasil... tá ótimo. Como resultado, as pessoas com deficiência no Brasil continuavam sem os seus direitos políticos e civis reconhecidos. Então, elas ainda não tinham os direitos garantidos. Elas eram reconhecidas como seres humanos, né? Elas eram reconhecidas, o Estado dava para elas algum tipo de assistência, não capacitava. Na verdade, a primeira Constituição a incluir de maneira indireta as pessoas com deficiência em seu texto foi a Constituição de 1934, ao garantir o amparo aos desvalidos, reconhecendo-os como responsabilidade dos entes públicos. O grupo dos desválidos, ou seja, já chamava, eles tentavam incluir excluindo, né? Era formado por pessoas que se encontravam em situação de abandono, miserabilidade e eram ignoradas pelo coletivo, como os pobres, as pessoas com deficiência. Sendo assim, foi apenas na segunda metade do século XX que as pessoas com deficiência, no século XIX, que as pessoas com deficiência tiveram seus direitos fundamentais reconhecidos no país. Muito em vista da luta e reivindicação dos movimentos sociais e políticos das pessoas com deficiência no Brasil. Então, o que a gente vê? A gente vê que, além das pessoas serem excluídas, o Estado não prestava nenhuma assistência, né? E isso vem sendo modificado ao longo do tempo. E a gente pode ver, principalmente, quando essas pessoas são tratadas como minoria, quando elas não são inclusas na sociedade. E vocês podem notar, inclusive, do que aconteceu ontem, que o novo presidente incluiu as pessoas que têm necessidade como parte do governo e que elas vão ser atendidas, e a gente espera que seja mesmo, né? E que o governo não só passe a ser assistencialista, mas que passe a ser capacitista, né? Que passe para as pessoas, que dê capacidade para essas pessoas se desenvolverem da maneira que elas conseguem. E isso não só as pessoas com algum tipo de deficiência física, mas principalmente as pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência mental. Esses direitos que essas pessoas estão tendo e vão começar a ter a partir de agora, né? Que é algo novo, o Islã já concedeu a elas há muito tempo atrás. Então, vocês veem a diferença, né, de quando as leis são feitas do ser humano para o ser humano e quando as leis são de Deus para o ser humano. Um outro ponto que foi um direito garantido por Deus, para os seres humanos, é a preservação dos direitos dos necessitados. Sobre isso, Allah fala no Alcorão: concede ao teu parente o que lhe é devido, bem como ao necessitado e ao viajante. Então, a gente vê que, além de reconhecer essas pessoas, né, de não fazer discriminação daquelas pessoas que são mais pobres, que necessitam de algo, Allah fala para a gente perceber elas no Alcorão. Mas não seja daquelas pessoas que esbanjam, porque os esbanjadores são irmãos dos demônios, e o demônio foi ingrato para com seu senhor. Esse é um versículo que está no Corão Sagrado. E Allah ainda fala sobre isso na nossa religião, no Hadith. E quanto ao mendigo, não o maltrates. E são vários os exemplos que a gente tem da preservação dos direitos dos necessitados na Sunna do Profeta Muhammad. Allahu Akbar. Como a gente vê esses exemplos em grande número. Inclusive, o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele era uma pessoa que era considerada necessitada, né? Tanto que a Aisha, a esposa do Profeta Muhammad, já falou em alguns versículos, alguns hadiths, que na casa do Profeta Muhammad passava tempo, cerca de 2 meses, sem que se acendesse o fogão, ou seja, eles comiam comida fria, ou não tinham que se alimentar. E principalmente em Meca, no período de Meca, quando os corais fizeram boicote contra os muçulmanos, e os muçulmanos ficaram reclusos, quando eles foram afastados da sociedade, né, que tiveram que morar fora por um tempo, e os muçulmanos, o profeta Muhammad no hadith fala que amarrava uma corda no estômago para que não se sentisse tanta fome, e que as pessoas se alimentavam de folhas e de
às vezes até de grama. Então, Allahu Akbar, como o Islã ele é sensível a essas situações, né? Tanto as pessoas com deficiência, como a gente acabou de ver, quanto aos direitos dos necessitados. E como incentiva a gente a manter, a desnivelar um pouco, né? A nivelar um pouco, pelo contrário, falando que a gente tem que ajudar o necessitado, e são muitos os versículos que falam, e muitos os hadiths que falam, falando da caridade, das pessoas que têm direito sobre o zakat e tal. O Islã também fala sobre a preservação dos direitos dos menores. O profeta Muhammad disse, Allahu Akbar, e isso é algo também que a gente começa a ver, né, que é perceptível, que isso vem sendo um processo humanitário, né, que é algo que a sociedade está se adaptando a isso, enquanto o Islã já dá direito para essas minorias há muito tempo. Sobre isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quem não tiver compaixão com as nossas crianças e não respeitar os direitos dos nossos velhos, não faz parte de nós. Agora vocês imaginem, nessa época existia orfanato e existia asilo. Eu acho que eu não sei nem se orfanato eu sei que tem nos países muçulmanos, mas asilo eu desconheço. Sinceramente, se alguém soubesse que tenha, pode se pronunciar, mas eu desconheço que tenha. Agora, o orfanato existe, né? O orfanato existe, sim, em vários casos, assim. Mas, olha o que o profeta Muhammad fala sobre os direitos dos menores, das pessoas que são necessitadas também, né? Necessitam de cuidados, assim. Quem não tiver compaixão para com as nossas crianças e não respeitar os direitos dos mais velhos, não faz parte de nós. Sobre os direitos dos idosos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ainda disse: um dos modos de se glorificar a Deus é honrar o muçulmano idoso, o memorizador do Alcorão, não fanático nem negligente, e respeitar o governante justo. Esse é um hadith que está no Abu Daud. Ainda fala sobre a preservação dos direitos dos doentes. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o muçulmano tem 5 deveres perante os demais muçulmanos. Retribuir a saudação, então quando a pessoa fala salam, é direito do outro muçulmano, é direito dessa pessoa que seja retribuído. Sobre isso, se a gente chega numa reunião e ninguém, né, tem mais muçulmanos, assim, por exemplo, e ninguém fala salam, o erro é de todo mundo. Quer dizer, a pessoa chegou e falou salam aleikum e ninguém retribuiu, o erro é de todo mundo. Se uma pessoa retribui salam aleikum, não. Pois não, Flávia. Sim. Não, e se tu chegar, né, e tu fala assalamu alaikum e ninguém te responde, quem te responde são os ángeles. Isso, exatamente. Mas é considerado pecado para todos aqueles muçulmanos. Ah, claro, sim, todos sim, eles são pecadores. Agora, se um só responde, aí já não vale para todos. Vale para todos. Não precisa todo mundo falar. A pessoa chega numa reunião, todo mundo fala aleikum salam, aleikum salam. Não precisa. Mas se uma pessoa responde, já é considerado o direito, foi dado o direito dela. Também, visitar o enfermo é um direito do muçulmano que está doente, que ele seja visitado pelos outros. Visitar a pessoa que está doente é um direito dessa pessoa que esteja doente ser visitado. Acompanhar o funeral também. E nisso há muitos hadiths que falam do benefício para o ser humano de acompanhar o funeral, né, do seu irmão. Aceitar o convite de visita ou de qualquer reunião, assim, também faz parte do direito do muçulmano. E rogar. O seu esposo falou que existem asilos em muitas cidades. Olha, isso é novo para mim, eu não sabia mesmo. É uma pena, né? É uma pena porque a gente não está cumprindo com o nosso papel de muçulmanos. Tem, conforme fala no hadith, né? Que aquele que não respeitar e não der os direitos dos mais velhos não faz parte de nós. Infelizmente, que pena. Pensei que fosse só aqui. E também rogar a Deus por essa pessoa quando ela respirar. Então, os direitos do muçulmano sobre o outro são 5. Retribuir a saudação, visitar o enfermo, acompanhar o funeral, aceitar o convite e rogar a Deus quando essa pessoa respirar. Agora, outro ponto é a preservação dos direitos dos órfãos. Sobre os órfãos, tem muitos versículos no Alcorão que falam sobre esses direitos.
Inclusive aquela pessoa que pega o direito do órfão como os bens, né? Sobre isso, Allah fala no Corão. Então, quanto ao órfão, não o oprima, a gente não tem que oprimir aquela criança. E diz, por certo, os que devoram as riquezas dos órfãos injustamente apenas devoram fogo para dentro dos seus ventres e queimar-se-ão em fogo ardente. Então, aquela pessoa que subtrai algo de um órfão, Allah está falando no Corão que isso é como se fosse fogo. E também o Islã garante a preservação dos direitos dos filhos. Sobre isso, Allah fala no Corão: e não mateis vossos filhos com receio da indigência. Não, nós vos damos o sustento, e a eles. Então, isso era algo que acontecia, né, antigamente, das pessoas não terem filhos, isso na época do profeta Muhammad, lá atrás, das pessoas não terem filhos ou terem medo de terem muitos filhos por causa do medo do sustento das crianças. E Allah fala no Corão, nós damos o sustento para vocês e nós damos o sustento para eles também. Uma coisa também que a gente vê que vem sendo discutido, né, e é algo que também está em evidência hoje em dia, é a preservação das riquezas naturais. E o que o Islã fala sobre isso? Para vocês verem que o Islã ele age de maneira tão não específica, mas de maneira tão delicada com todos os assuntos sociais, que garante a preservação dessas riquezas naturais há 1.400 anos atrás, num local, às vezes, que nem existia riqueza natural nenhum. Gente, em Meca não tem nada. Allahu Akbar. É um vale em que não tem nada. Se hoje em dia, em volta de Meca, já não tem muita coisa, areia, tem pedra e tal, imaginem há 1.400 anos atrás, como que era. Eu não consigo nem imaginar. Quando a gente pensa em vale, é um local onde não tem realmente nada. Tem pedra e areia. Só isso. Quando a gente pensa em deserto, não é o caso de Meca. Meca, o deserto lá é diferente. Lá é um vale, né? Então, é só montanha de pedra mesmo. Pedra e só. Não tem nada. Então, imaginem quando... isso é interessante, porque imaginem quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava dos versículos no Corão, falando que no paraíso vão ter rios de leite, vão ter rios de mel, que vão ter, vai ter como é que é? Que as frutas lá vão ser do tamanho, por exemplo, de uma romã, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu esse exemplo de que a romã no paraíso vai ser tão grande que vai ser uma semente da nossa romã aqui, como se fosse o tamanho de uma romã inteira. Imaginem o profeta Muhammad falando sobre essas belezas naturais que vão ter no paraíso, tudo que a gente vai ter disponível no paraíso, num local onde não tinha nada. Nada. Então, o que o Islã fala sobre a preservação dessas riquezas naturais? E qual a nossa responsabilidade como muçulmano naquilo que Allah criou? As riquezas do subsolo não são propriedades de certos indivíduos em exclusão de outros, ou de determinadas comunidades excluindo outra. Elas são de todos, foram concedidas para o bem-estar dos indivíduos e da sociedade em geral. Por isso, é de responsabilidade da sociedade muçulmana punir os que tentarem desperdiçá-la ou explorá-la indevidamente, segundo a lei islâmica. Então, aquilo que Allah criou não é de uma só comunidade. Não. Vou visitar algum país e vou poluir. Não, isso não faz parte da nossa fé. Não é apropriado para o muçulmano ter esse tipo de comportamento. Sobre isso, o que Allah fala no Corão? Allah é quem vos submete o mar para nele correr o barco, por sua ordem, e para nele buscardes algo de seu favor, e para seres agradecidos. E submete-vos o que há no céu e o que há na terra. Tudo é de Allah. Por certo, há nisso sinais para um povo que reflete. Allahu Akbar. Novamente, a gente vê num assunto tão amplo, e às vezes que a gente é tão distante do nosso dia a dia, né? A gente vê que essas questões são levantadas na nossa sociedade hoje, e é algo que Allah fala no Corão que foi revelado há tanto tempo atrás. Há tanto tempo atrás. Vocês veem que os direitos que ela nos dá, eles são muito amplos.
que não ficam determinados só na nossa relação com o nosso Senhor. E os direitos humanos, eles mostram para a gente muito isso. Eu tenho aprendido muito quando eu vou fazer as aulas para vocês, que quando a gente pensa assim em religião, né, quando a gente fala assim em religião, a gente está acostumado a pensar que é algo somente que se trata sobre a fé, né? Quando a gente fala assim, a pessoa é religiosa, a gente pensa o quê? Que ela reza muito, né? Ou que ela lê muito. A gente exclui, a gente fecha esse ciclo, a gente fecha essa bolha, né? Mas para vocês verem que o Islã ele é tão abrangente que fala até sobre a preservação das riquezas naturais num local onde não existia água, num local onde não existia plantação, num local onde não existia nada, que as pessoas tinham que, para elas procurarem o sustento, na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que elas faziam? Elas iam no inverno, elas iam para o Iêmen, e no verão elas iam para o Cham, subiam a Arábia, iam para a Síria, para fazerem comércio, para conseguir sobreviver, porque em Meca não dava nada, não tinha nada, não tinha como a única coisa que persistia lá era o comércio, não tinha nem como plantar. Então, o Islã ele garante esses direitos, ele propõe para as pessoas que elas sejam, que elas abram esse leque, né? Que às vezes a gente pensa que o nosso direito como muçulmano é só o nosso direito com Deus, mas não, o nosso direito ele extrapola isso, é aquilo que a gente tem com o nosso Senhor e com o nosso dever social também. Eu queria que vocês observassem, não precisa ser agora, mas a gente vai retratar um pouco na próxima aula sobre esse link que eu enviei para vocês, tá? Então, esse link que eu enviei para vocês falando sobre os direitos das pessoas com deficiência e quando ele foi instaurado no Brasil, vai ser o tema da nossa próxima aula, inshallah. Então, eu vou terminar a nossa aula por aqui. Hoje foi um pouquinho mais curto e eu peço desculpa pelo atraso, porque realmente estava sem luz, não tinha muito o que fazer. E, inshallah, na próxima quinta-feira, que era o momento da aula de Direitos Humanos, vai ser com o Sheikh Osama. O Sheikh Osama está em viagem e ele está nesse processo de se deslocar, ele está indo, acho que para o Líbano, e por isso que ele não conseguiu dar aula hoje, tá bom? Sobre o trabalho também de fiqh e de sira, eu acredito que ele vai postar essa semana. Eu já pedi para ele, tá bom? Outra coisa também que eu queria falar para vocês se vocês tiverem alguma dificuldade em enviar o arquivo da pesquisa que eu e o professor Vitor a gente pediu, vocês podem me chamar, tá? Podem me chamar lá no privado e eu vou auxiliando vocês na entrega do arquivo. Pois não, Mara? Professora, só uma pergunta sobre aquela parte de quando alguém te cumprimenta a paz do Senhor, que o muçulmano tem que responder, né? Uhum. Aí eu fiquei em dúvida, o seguinte, aqui no Rio Grande do Sul, muitas pessoas me cumprimentam, né? Salam aleikum, casais de homossexuais, gente com bebida na mão, enfim, porque eu ainda sou jovem, né? E aí eles cumprimentam, salam aleikum, às vezes com uma latinha de cerveja, eu realmente me recuso a responder, né? Porque daí eu fiquei confusa, porque eu peco, porque como que eu até algumas vezes respondi, depois eu pensei, meu Deus, mas uma pessoa com a bebida na mão me cumprimenta, assim, não é falta de respeito dela com Deus, né? Então, como que a gente pode entender isso? Primeiro que eles não são muçulmanos, eles não sabem, se você parar alguma dessas pessoas e perguntar, você sabe o que está falando? Ele nem vai saber. Eu acredito, eu tenho certeza que a pessoa nem vai saber. Isso acontece acho que com todos nós, né? Com todos nós aqui isso acontece, de alguém parar a gente na rua e falar, salam aleikum. Eu trabalho na mesquita aqui em São Paulo também, e muita gente me fala. Quando eu vejo que é piada... Mas qual é a minha postura, então, diante disso? Eu devo, então, responder, mesmo que sejam homossexuais, enfim? Não, esse é um direito do muçulmano para o outro muçulmano. Não se fala do direito do muçulmano para uma pessoa que não é muçulmana. Sim, daí nesse caso, olha, eu não... deixa eu te falar. Tem um hadith que fala que a Aisha estava no mercado, se eu não me engano, ela estava fora, e um judeu falou
para ela salam aleikum ou assalamu alaikum, que quer dizer que o veneno esteja com você. Eu acredito que se eu não me engano, alguém falou salam aleikum para ela e ela respondeu o contrário. Então, o direito do muçulmano para o outro é que seja respondido salam. Não é o direito do não muçulmano, do muçulmano para um não muçulmano. Como que eu reajo? Às vezes eu só sorrio quando eu vejo que a pessoa tá falando assim, mas sem deboche, e quando a pessoa fala com deboche, eu nem respondo. Não respondo. Ou quando a pessoa, assim, vem falar porque quer, ou quando, vamos supor, que chega alguma pessoa na mesquita que quer saber sobre o Islã, algo que a gente vê que é sério, eu ainda não respondo cumprimento para essa pessoa. Tem muitos muçulmanos que respondem, mas eu acho que esse cumprimento é para outro muçulmano. Então, qual é a minha postura? Eu, que não sou exemplo para vocês, por exemplo, aí quando a pessoa vai na mesquita, eu falo, oi, tudo bem? Sabe? Não respondo esse cumprimento para ela. Mas é uma questão pertinente. Eu vou perguntar para o Sheikh Osama ou para o Sheikh Hamad, como se responde nesse caso, mas eu acredito que não seja o nosso dever, isso tenho certeza, porque principalmente no Hadith fala, é o direito do muçulmano para o outro muçulmano, não que quando a gente seja cumprimentado por uma outra pessoa que a gente tenha o dever de cumprimentar. Porque... A Dana tá falando, responde com oi, é o que eu falo também. A Dana tá falando, responde oi. E não é que se fala o aleikum, porque se é uma forma assim, que, por exemplo, eles não te estão desejando paz, né? Eles não estão desejando paz. Estão debochando. Então, tu responde para ti também. Mas, professora, eu nunca sei se a pessoa tá debochando comigo ou se a pessoa tá falando sério. Aí, realmente, tu entrou numa questão que eu fiquei, daí tu falou que se o muçulmano não responde, ele é responsável. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, então eu pequei o tempo todo. Não, Mara, entre os muçulmanos. Sim, eu entendi. Não, agora eu entendi. Então eu estou agindo corretamente, né? Porque, claro, eu não me sinto melhor que ninguém, nem sou, né? Porque eu não sei nada do Islã e te agradeço muito, porque eu estou aprendendo muito contigo e com os outros professores, mas realmente é uma situação bem difícil, a gente se sente constrangida, né? Muito obrigada. Exatamente, a gente se sente constrangido. Eu também me sinto. Eu acho que todo mundo que recebe um salam aleikum na rua se sente constrangido. Porque geralmente as pessoas estão de deboche. Geralmente é assim. O que a gente pode responder? Como a Dana falou, falar oi, tudo bem. É o jeito que eu também falo. A gente também pode falar, você também pode usar aquilo que a Flávia falou, de falar, quando a pessoa fala salam aleikum, de falar aleikum, mas caso ela soubesse o que era, né? Caso a pessoa professor, porque a gente, como vive fora, num país que não é muçulmano, somos um exemplo. Independente se a pessoa está tirando piada ou não, na hora que ela fala salam aleikum, alguma coisa assim, se quiser cumprimentar, fala oi, tudo bem? Pronto, e segue andando normal, não precisa ser antipática nem nada, porque na realidade o salam é para os muçulmanos. Exatamente. Tá, a Sheila tá perguntando o que acontece quando a pessoa cumprimenta com salam. Aí a gente fala aleikum salam. Mas o ideal é que se faça o cumprimento islâmico, é algo que a gente tem que levantar. Isso faz parte da nossa religião. O cumprimento do muçulmano não é oi, não é como vai, não é tudo bem, não é e aí. Não, o cumprimento do muçulmano perante outro muçulmano é salam aleikum, é que a pessoa isso é um direito do muçulmano receber o salam e retribuir. Professora, pois não, Cleia. Eu já dei a salam aleikum a todos, não é? Um momento antes. Na escola que eu trabalho, que eu também trabalho com a escola de fundamental, o vice-diretor da escola, toda vez que eu entro, ele faz assalamu aleikum e eu digo a ele aleikum salam. E assim, ele fala comigo desta forma, não de forma irônica, sabe? Assim, há um respeito, porque eles perguntaram na escola referente ao Islã, então eu deixei tudo bem claro na escola do trabalho. E aí, toda vez que o vice-diretor me encontra,
Assalamu alaikum, eu digo alaikum salam, que você daqui uns dias se reverte ao Islã. Aí eles dão risada, aí fica tranquilo. Eu não tenho assim, eu falo com ele, e se ele me tratasse com deboche, ou de uma forma que eu acreditasse ser desrespeitosa, eu diria boa tarde, tudo bom, como vai, e acabou, não tem problemas. Exatamente. Não, Então, mas assim, isso, você responder dessa maneira para ele, é até uma maneira de chamar ele para o Islã, né? De mostrar que esse não ele se esforça em deixar você num ambiente agradável, falando para você o cumprimento que a gente usa. Então, não é uma forma desrespeitosa. Isso, como eu trabalho eu trabalho com 2 escolas, então, assim, aqui na região só tem eu de muçulmana, né? Na região de Jacobina. Então, o que acontece? Todas as dúvidas, tudo que surge em torno do Islã, por exemplo, agora essa Copa do Catar, a novela O Clone, e não sei o que, eu sou ponto de referência. Não, cai nem me tudo lembra pra da cima de novela mim. O Clone. Senhor. Cai tudo pra cima de mim. E eu tenho que pegar tudo que eu aprendo aqui, aprendo no Ilaê, e que tenho, às vezes joga nos grupos para as irmãs, olha, me ajude aí, porque, então, assim, eu indico livros, eu indico pessoas para serem seguidas no Instagram, como a Prof. Franciose, Fabíola, outras meninas que fazem um trabalho social também muito interessante. E eu quero também, né, se você tiver Instagram, dar um alô para a gente, para também fazer uma referência, porque as pessoas procuram. E nós, muçulmanas, o que a gente faz? A gente tem que usar as mídias, né, de forma que vá realmente orientar, e não exercer um papel de, vamos dizer assim, estar deslumbrante, ou estar ali para chamar a atenção, ou querer atrair para ter seguidores e like. Minha conta é fechada, viu? Minha conta é fechada, privada. Eu não gosto muito de colocar nada, mas eu gosto de participar das lives, estar presente, assim, sempre participando, assistindo. Então a gente diz, olha, vai lá, que o pessoal passa um bom material. Eu sempre indico para a Franciose, que as pessoas têm muita dúvida, muita. Então, às vezes, algumas pessoas podem zombar, fazer gracinha, mas na maioria das vezes você também encontra pessoas com curiosidade. Como eu encontrei várias pessoas, eu encontro muita gente com curiosidade e até interesses, para eu ter interesse em aprender. Então, assim, o que a gente faz agora, né? A pessoa que tem interesse em aprender, que a gente vê que não tem maldade, que não é deboche, é dever, é nosso dever falar para essa pessoa, conforme o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, fale do Islã, nem que seja um versículo. É nosso dever falar. Essa pessoa, ela tem o direito de saber sobre a religião. Agora, a pessoa que vem com deboche, já é outros 500. Na época, quando você falou... Meu perfil é muito diferenciado. Meu perfil é muito diferenciado para vir com deboche para mim, viu, Pro? Eu sou muito direta, é muito perigoso me debochar. Quando você falou do clone, gente, eu tinha recém me convertido, fazia, eu acho que 2 anos que eu tinha me convertido, eu era nova no Islã, e eu tinha tanta raiva, mas tanta raiva daquela novela, eu não conseguia nem ver. Meu Deus do céu. Professora, é por isso que eu te adoro. Tu te parece muito comigo, tu tinha que ser gaúcha, porque eu também odeio aquela novela. Mas eu sou gaúcha. Sim, eu fico te ouvindo, é um prazer assistir tua aula, porque eu me vejo, tu fala e eu penso, nossa, eu concordo plenamente. Mas Mara, olha só, eu quando me converti na mesquita em Porto Alegre. Imagina, não tinha uma muçulmana de lenço. Eu acho que tinha 2, 3 que frequentavam a mesquita. Então, era muito triste. E depois da novela, já teve o 11 de setembro. Então, gente, foi um pavor. Meu Deus. E ficavam te chamando de Jade? Ficavam te parando e te chamando de Jade? Direto, na escola. Eu estava na escola ainda. E quando eu me converti, eu estudava à tarde. E aí eu falei com a diretora e pedi para ela uma salinha para que eu pudesse rezar, para não perder a oração. E ela deixava, ela falou para mim, não, tudo bem, estranhou, né? Falou, não, mas tudo bem, pode rezar aqui. Então, eu pegava meu tapete de oração, a roupa, não usava lenço naquela época, mas ia rezar. E ela assim, depois da novela, todo mundo, e falando em Allah, ai, gente, que raiva que eu tinha daquela novela, meu Deus do céu, até hoje, eu acho que eu peguei tanto trauma que quando ela repete na TV, eu não consigo nem escutar, é uma raiva, e depois teve o 11 de setembro, né, aí o 11 de setembro foi para acabar com a gente mesmo, aí foi para, meu Deus, aí saiu do deboche pro perigo, né. Depois, o 11 de setembro foi horrível. Mas, alhamdulillah, isso passou. E hoje em dia, a gente vê que as pessoas têm muito mais
curiosidade do que deboche. Isso eu percebo muito. Até aqui em São Paulo mesmo. Aqui em São Paulo, alhamdulillah, tem um monte de muçulmano, é comum achar muçulmano no mercado, na rua, e não só muçulmano, mas pessoas de outra religião, judeus, com aquela touquinha que eles usam, mulheres de peruca. Hoje mesmo eu vi, é muito comum ver sikh, aquelas pessoas que usam turbante. Então, não é só com os muçulmanos, mas eu percebo aqui em São Paulo que as pessoas, quando chegam pra gente, é com curiosidade e poucas vezes com deboche. Poucas. Alhamdulillah, que isso mudou muito. Oi. Mas também a gente pode perceber que houve mudança em nossas leis, né? Então, isso facilitou também, deu à sociedade uma nova forma de olhar a religião do outro, porque nosso país tem uma lei, né? Que intolerância religiosa é crime. Então, isso também faz com que outras pessoas tenham ponderação, né, na forma de falar, de se expressar, tenham um certo cuidado. Porque se não tivesse a lei, seria muito, muito mais difícil, como foi antes. A novela O Clone, na verdade, assim, ela veio com uma nova edição, eu não assisti as outras, que na época eu trabalhava na Zona Rural também, não tive como, mas ela trazia algumas abordagens interessantes, que a gente precisa, a gente não tem simplesmente que odiar algo, mas analisar ali e ver o que a gente pode fazer, né? Claro. Não, mas uma análise, né? O que é positivo, o que é negativo daquilo ali também. Então, eu vejo muito assim. Também acho. Eu vejo dessa forma, a gente né? precisa analisar tanto e considerar. Uma citação no primeiro momento, que eu queria deixar aqui. Eu não sei se o pessoal prestou atenção, quando Jade, ela se separa de Said, ela se separa 2 vezes, e ela se casa para poder retornar para ele. Irmã Clélia, calma aí, Mara, por favor. Por favor, calma aí, Mara, 2 segundos, por favor. Então, assim, a gente vê no Islã que a esposa, a questão do divórcio, calma aí, 2 segundos. A questão do divórcio, a mulher pode separar do marido, né, por 3 vezes, não é isso? E ela se casa em outro momento. Então, assim, o clone, para mim, não é meu ponto de vista, nada disso, mas é necessário a gente também ver que teve alguns pontinhos que foram discutidos. Não sou a favor de novela nenhuma, não assisto,